Vamos a questão 28 de História. Vamos ler assinar a alternativa correta. Alternativa A, B, C, D. Primeira, a extração de prata em Buenos Aires conecta o Brasil. Tráfico de pedras preciosas de Buenos Aires complementava o fornecimento. Copacabana remete ao passado em que as Américas portuguesas e espanholas se conectavam. Copacabana preserva a memória do desembarque dos escravizados que dali eram levados para Buenos Aires e Peru. Eu não sei nada sobre isso. E é pura decoreba. Vamos ver se tem alguma dica no enunciado. A nossa última chance. Então vamos lá, os dados da alfândega Buenos Aires, 18.100 africanos importados entre 1597 e 1645. Beleza. Durante estava aberto ao contrato de fornecimento de pessoas escravizadas, assento com os navios negreiros saindo diretamente de Luanda para Buenos Aires. Então, Luanda e Buenos Aires estavam trocando escravos e, acho que imagino, prata. Zonas de proibição, contrabando correr por meio do Rio de Janeiro. Então, aconteceu alguma proibição, não sei, acho que em Buenos Aires ou em Luanda, sei lá. Acho que na Argentina proibiram. Será que proibiram pessoas escravizadas ou prata? Enfim, essa relação Luanda e Buenos Aires acho que foi cortada e passou a ser Rio de Janeiro e Buenos Aires e Rio de Janeiro e Luanda. Vamos ver. Barcos ligavam os dois portos, no retorno traziam prata lavrada, não só para o Rio, mas também então era Buenos Aires, Rio de Janeiro, Bahia, Recife e Luanda. É, em torno das trocas de africanos pela prata do Peru, esses interesses foram consolidados no Rio de Janeiro. Desse episódio resultou uma tradição o culto a Nossa Senhora de Copacabana, no Baixo Peru, 1637. Então acho que esse 1597, 1645 teve uma proibição. Sei lá, nos anos seguintes uma capela dedicada. Tá bom, vamos ver. Extração de prata em Buenos Aires conectou o Brasil, o comércio internacional de metais que passava por Copacabana. Não sei, não vejo nada de errado. Extração de prata em Buenos Aires, tinha extração de prata em Buenos Aires? Não fala nada aqui. Zona Platense. Plata. É, eu imagino que sim. Agora, o que conectou? Foi Buenos Aires. Então acho que tá certo, tá? Mas vamos ver a B. O tráfico de pedras preciosas complementava o fornecimento de mão de obra trazida de Luanda para o porto de Copacabana. Complementava, que palavra estranha de se usar aqui. Não, acho que não, né? Não complementa. Como que complementa uma coisa nada a ver? Complemento é encher, né? Até o ré. Não tem nexo usar essa palavra. C. Copacabana remete ao passado em que as Américas portuguesas e espanholas se conectavam por redes comerciais e culturais. Também. Então vamos ver. Acho que a B tá. A gente pode excluir. A tá dentro. A C também acho que tá dentro. Se conectavam por redes comerciais e culturais. Tem uma rede comercial aqui. E também aqui a gente pode meio que deduzir uma rede cultural, porque a Nossa Senhora de Copacabana do Rio de Janeiro veio do Baixo Peru. Sei lá o que é esse Baixo Peru, mas é do Peru. E a gente pode ver que a América Portuguesa e Espanhola se conectavam. Pode ser essa aqui, a C, tá bem simples. Ela fala só: Copacabana remete ao passado em que as Américas portuguesas se conectavam. Então, tá falando só que Copacabana sabe, o passado remete ao passado, uma coisa que super genérica de se falar.
Lembra? Copacabana lembra o passado dessa conexão. Então é super genérico. A C está uma boa candidata. Vamos ver a A. De novo, extração de prata em Buenos Aires, pode ser que esteja alguma coisa errada, que eu não sei. É uma coisa arriscada de se dizer, porque não está falando aqui. Conectou o Brasil ao comércio internacional de metais, que passava por Copacabana. O comércio. Tem duas coisas arriscadas aqui. Uma é falar que o comércio internacional de metais passava por Copacabana. Parece que sim, segundo esse aqui, que além de a Argentina mandar metais, o Peru mandava metais através do Rio de Janeiro, em troca de africanos, né? Eles compravam africanos, né? E isso aconteceu no Rio de Janeiro. Então, também tá. Mas quem diz que foi Buenos Aires que conectou o Brasil ao comércio internacional de metais? O Brasil também exportava metais sozinho. Então a A pode ser que a A é um pouquinho mais arriscada, a B eu diria 0% de chance de ser a B, 50% de chance, não, 30% de ser A, 70% de ser a C. D. Copacabana preserva a memória do desembarque de escravizados que dali eram levados para Buenos Aires e Peru. Caramba, D também tá simples. Preserva a memória do desembarque de escravizados. Escravizados. Pessoas escravizadas. Preserva a memória. Então tá C e D tá mesma coisa. Então diria agora 20% A, 40 C, 40 D. Aqui ó, o culto desse episódio com Rio de Janeiro, uma tradição religiosa. A santa foi erguida na praia que recebeu seu nome. Senhora de Copacabana. Então essa Copacabana era uma senhora, uma santa, e aí surgiu a praia com homenagem a essa santa Copacabana, praia de Copacabana. Por que esta? Eu não, eram levados para Buenos Aires. Os escravizados eram levados, que dali eram levados para Buenos Aires e Peru. Então, tá correto. Os escravizados eram levados para Peru, troca de africanos pela prata de Peru, e também para Buenos Aires. Ué, será que eu entendi errado? Tá, C ou D, eu vou chutar C, vai. Tá, porque a D tá errada. Copacabana foi o destino final da tradição religiosa da capela erguida em homenagem. O fluxo de tráfico negreiro saíra de Luanda diretamente para Buenos Aires ou passava pelo Rio de Janeiro em direção ao sul. E não o contrário. Que? Que escravizados eram levados para Buenos Aires e Peru, mas não é isso. O que o texto está falando é justamente isso, né? Corria por meio do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro começou a receber prata do Peru e de Buenos Aires e mandar os escravos que recebia de Luanda para Peru e Buenos Aires. O fluxo de tráfico negreiro escrito saía de Luanda, ok, diretamente para Buenos Aires, isso quando não estava proibido, ou passava pelo Rio de Janeiro em direção ao sul, e não ao contrário. Que dali era... Ué, mas a D nem tá falando isso, a D tá falando justamente isso. A D tá falando que os escravizados chegavam no Rio de Janeiro e eram levados para Buenos Aires e Peru. Ai, coisa de doido. Essa aqui é para anular. Vamos ver porque essa está errada. B. Texto relata o tráfico de pessoas escravizadas trazido de Londres, o comércio ilegal de prata e ouro, e não tráfico de pedras preciosas.
Ah, nossa, olha o detalhe aqui. Tráfico de pedras preciosas. Não é ouro, não é pedra preciosa. Que isso, é um detalhezinho. Além disso, Copacabana era uma praia no Rio de Janeiro e não o nome do porto em Buenos Aires. O tráfico de pedras preciosas de Buenos Aires complementava o fornecimento de mão de obra trazida de Luana para o porto de Ah, tá, é por isso que eu imaginei que complementava não fazia sentido aqui. Porque aqui ele está tratando que Copacabana fica em Buenos Aires. Então, imagina que Copacabana fica em Buenos Aires. E aí ele está falando que, além de Buenos Aires exportar pedras preciosas, eles exportavam, complementavam o fornecimento para o. Ah, não, aqui ele está falando que, além de Buenos Aires exportar pedras preciosas, eles vendiam mão de obra para o porto de Copacabana. Mão de obra escrava. Que não faz sentido, não é o que está no texto. E a extração de prata em Buenos Aires conectou o Brasil. A prata não era extraída em Buenos Aires, mas sim na região do Peru. Ah, vai ver isso que me falta. É esse conhecimento que me falta. Da onde que vinha a prata. A zona platense. Não fica em Buenos Aires, então é isso que está falando? Prata não era extraída, mas sim no Peru. Especialmente em Potosí. Buenos Aires funcionava apenas como porto de escoamento e comércio. Então a prata descia até a Argentina e saía da Argentina para é, Luanda para comprar escravos. Mas em vez disso, ela passou a ir para o Rio de Janeiro para comprar escravos também. Então, por que, que a D está errada? Copacabana preserva a memória do desembarque de escravizados que dali levados para Buenos Aires e Peru. Peru também? Ah, tá. Eu entendi errado. Aqui tá falando que o Peru também queria escravos. Mas não. Agora eu entendi. A prata do Peru chegava em Copacabana, em Buenos Aires. A prata do Peru chegava em Buenos Aires, não só para o Rio, mas também para a Bahia. E aí, essa prata do Peru, eles mandavam para o Rio de Janeiro em troca de africanos pela prata do Peru. Esses interesses foram consolidados. Então, os argentinos iam para o Rio de Janeiro para trocar a prata do Peru por africanos. E então a gente não pode falar que os africanos eram levados para Buenos Aires e Peru, apenas para Buenos Aires. A explicação aqui está errada. Pela capela, o fluxo descrito saía de Luanda diretamente para Buenos Aires. E não contrário, esse não contrário aqui, totalmente errado. Deveria ter escrito aqui, excluindo o Peru. Não era levado para o Peru. Vamos ver. E aqui remete ao passado em que as Américas portuguesas e espanholas se conectavam por redes comerciais e culturais. Esse é o mais seguro de falar mesmo. Tem menos detalhes. Olha só.